Hi class! Today we are going to talk about the history of Christmas and the members of the group are Maria Clara Morim, Sabrina Barreto, Giovanna Rangel, Brenda Martinez, Rafaela Oliveira. O Papai Noel é uma das figuras mais lendárias e emblemáticas do Natal. O bom velhinho, gordinho e simpático, representa o altruísmo e os sentimentos de bondade e gratidão que invadem nossos corações, num festival que celebra o nascimento do menino Jesus. Na época do Natal, as crianças costumam escrever uma carta ao Papai Noel dizendo o que querem ganhar. Segundo a lenda, na noite da véspera de Natal, ele percorre os céus pelo mundo e, com a ajuda do seu trenó puxado pelas 9 renas, leva presentes às crianças que se portam bem durante o ano. A história mais conhecida é que o Papai Noel entra pelas chaminés e deixa os presentes embaixo da árvore de Natal. A origem do Papai Noel está intimamente relacionada com a figura de São Nicolau de Myra, um bispo nascido na Turquia em 280 d.C., que ajudava as pessoas carentes. São Nicolau deixava moedas perto das chaminés dos menos favorecidos durante a noite e foi beatificado pela Igreja Católica por conta dos milagres que realizou. O mais conhecido terá sido o pagamento dos dotes de 3 filhos de um casal pobre. Os pais das moças não tinham dinheiro para pagar o dote e casar suas filhas, o que as destinava a uma vida de prostituição. Até que um dia apareceu na casa dessa família um saco contendo moedas de ouro e prata, e as meninas assim tiveram seu dote pago para o casamento. Há quem diga que não eram 3 filhas, mas apenas uma, e que vivia sozinha com seu pai. Mas o que importa mesmo não são os detalhes dessa história, e sim o seu teor. E antes mesmo de São Nicolau, há uma lenda vinculada à origem do Papai Noel. A história do velho do inverno. Um velhinho que andava de casa em casa pedindo comida durante o inverno, e quem o ajudava garantia um inverno agradável para sua família. Outra história também, quase idêntica, é atribuída ao folclore grego, o dia de São Basílio, 1º de janeiro, e que é considerada a época de troca de presentes na Grécia. Sobre a caracterização, enquanto o santo era originalmente retratado com traje de bispo, atualmente o Papai Noel é retratado como um homem rechonchudo, alegre, de barba branca, trajando roupa vermelha, botas e cintos de couro. Essa imagem se tornou popular nos Estados Unidos e no Canadá, no século XIX, devido à influência significativa do poema Uma Visita de São Nicolau, de 1823, e do cartunista político Thomas Nast. Esta imagem foi mantida e reforçada através do tempo em músicas, rádio, televisão, livros infantis, filmes e publicidade. O dia de São Nicolau é comemorado 6 de dezembro, data de sua morte. Em virtude disso, muitas pessoas costumam montar as árvores de Natal nessa data. Ele é santo padroeiro da Rússia, da Grécia e da Noruega. Além disso, é considerado padroeiro dos estudantes. O mundo tem diversas culturas. As tradições variam de acordo com a região e o Papai Noel é um exemplo disso. Mas a mensagem passada é sempre a mesma: solidariedade, sinceridade e amor. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, o Papai Noel é um velhinho de barba longa e cabelos brancos que usa roupas vermelhas e distribui presentes para as crianças que se comportaram bem durante o ano. Já na Catalunha, o Tió de Nadal é um tronco de árvore que tem uma face pintada e defeca os presentes. As crianças alimentam o tronco com nozes e frutas secas e o mantêm quentinho debaixo de uma manta enquanto cantam canções. Na Itália, há uma bruxa boa chamada La Befana, que na noite do dia 5 para 6 de janeiro, voa pelo país e entrega caramelos às crianças bem comportadas e carvão para as mal comportadas. Ela surgiu com a lenda que os 3 reis magos pediram informações a uma velha sobre qual caminho seguir e a convidaram para visitar Jesus. Ela não aceitou, mas depois tentou seguir os reis magos e não conseguiu encontrá-los mais. Então, ela visita as crianças na esperança que uma delas seja o menino Jesus, vestida em longas saias e chale de lã. Na França, o Père Noël usa um manto vermelho longo. As crianças deixam seus sapatos perto da lareira com cenoura e outras iguarias para o burrinho Gui do Père Noël.
De manhã, as crianças bem comportadas recebem doces, dinheiros ou brinquedos pequenos. Sabemos que a história do Papai Noel tem uma forte tradição e habita o imaginário das crianças. Mas você acha que é um mito a ser preservado ou deve ser visto como um cuidado? Muitos pais podem ficar na dúvida em relação a esta questão. Por exemplo, se queremos mostrar para as crianças que é errado mentir, então devemos contar a verdade sobre o Papai Noel, não? Ou será que é saudável estimular este tipo de fantasia na vida das crianças? Saiba então o que os estudos têm a dizer sobre o assunto. Vários estudos defendem a importância do imaginário para as crianças e não apresentam restrições em relação a esta crença de Natal. Segundo pesquisa feita pelo Departamento de Psicologia, as crianças que acreditam em fantasia, como a do Papai Noel, aprendem a distinguir melhor entre imaginação e realidade. Outro estudo, desenvolvido pela professora de psicologia, Alison, revela algo surpreendente. As crianças, de certa maneira, sabem que o Papai Noel não é real. Ela explica que as crianças têm muito mais facilidade em se envolver e vivenciar fantasias, mesmo tendo consciência de que a brincadeira não é realidade. Ela ainda complementa que ao acreditar no Papai Noel é como se elas brincassem em um jogo de faz de conta. A psicóloga afirma também que, ao brincar de faz de conta, a criança exercita a habilidade de vislumbrar alternativas e soluções para um problema. E isso influencia até a vida adulta na capacidade de inovar e inventar. Os fatores sobre a indústria natalina. Em 2015, os canadenses gastavam cerca de 78,4 milhões em árvores de Natal recém-colhidas da fazenda. Isso é mais ou menos 20% do ano anterior. Lá em 1880, os orçamentos de vidro feitos à mão para os Estados Unidos da Alemanha, eles foram um sucesso. 10 anos depois, mais de 200 mil orçamentos foram importados, todos feitos à mão por famílias individuais. Quanto você gastaria mais ou menos em uma árvore de Natal? Uma pesquisa realizada com 1.100 pessoas americanas. A quantidade de média de dinheiro de consumidores que pretendem gastar em presentes em 2017 é de 963%. Dos investidores, eles disseram que estariam usando a internet para fazer compras, e os outros 57% disseram que ainda tinham planos de esperar o preço abaixar. O açúcar alto. De acordo com o Nation, os americanos gastam mais de 63 milhões em 2015 com doces sazonais. Isto é, você já ouviu a música do Natal? Já parou para ouvir a música do feriado tocando nas lojas? Você pode querer prestar atenção nas próximas vezes. Os visitantes de uns consumidores compreendem mais alterando suas sensações de música. Quanto mais lentas forem as músicas, mais lenta será a compra e, consequentemente, você gostará. Presentes em presentes, ou seja, as lojas de tática, elas tinham um plano que usava a oferta de presentes como compra. Você conhece uma oferta que pode gastar em cerca de quantia para obter um presente gratuito, tipo um brinde. O que há em sua lista? Todos os anos, uma lista de brinquedos mais populares é lançada para os pais comprar para os filhos, né? E caras são metade dessas coisas, todas são caros. Adquirida quanto está quente, surgindo um negócio que vai durar muito, apenas um tempo limitado para vendida comum. O Black Friday é um principal de muitos produtos sofisticados como televisores, tem um ótimo preço. Não só televisores, mas também brinquedos, roupa, todos os tipos de coisas, de produtos que podem ser dados de presente. O Black é um meio de liquidação para facilitar a compra de alguns produtos que são caros. Nessa época, todos os produtos são em promoção. A partir daí, muitas pessoas já compram um presente para o Natal, já compram suas coisas que necessitam para dentro de casa e até mesmo para embrulhar e dar de presente. Então, o Black Friday
É um comércio que ajuda bastante as pessoas a comprarem tudo aquilo que querem na liquidação. O Black Friday não é só na parte do comércio, mas também envolve a indústria. Bom, agora falando um pouco sobre algumas curiosidades do Papai Noel. Vamos começar falando sobre as entregas a jato. Existem várias discussões científicas e nem tão científicas assim, que abordam o tema de como afinal o Papai Noel faz para conseguir entregar todos os presentes a todas as criancinhas comportadas do mundo. No entanto, os cálculos realizados por cientistas revelam que, considerando os diferentes fusos, a rotação da Terra e que o bom velhinho se desloca no sentido leste-oeste, ele tem cerca de 31 horas para despachar todas as suas encomendas. Agora falando um pouco sobre o São Nicolau, né? A figura do Papai Noel, como você deve saber, foi inspirada em São Nicolau. Nem todo mundo sabe, eu mesmo não sabia, mas né, já fica aí uma curiosidade. E ele era um bispo que viveu em Mira, na Turquia, no século IV. Segundo a lenda, o santo costumava distribuir presentes anonimamente para as crianças da região e até custear os dotes de moças pobres para que elas pudessem se casar. São Nicolau também tinha o hábito de deixar moedas no sapato das crianças na véspera de Natal, para que elas encontrassem na manhã seguinte. Agora, né, falando um pouco sobre o bom velhinho gorducho. E sabe-se, né, que a imagem atual do Papai Noel é ele gordinho, com a barba branca e aquela inconfundível roupa vermelha. Muita gente acredita, né, que foi a Coca-Cola a responsável por vestir o bom velhinho dessa forma. Mas que antes da década 30, o personagem que ocupava esse post natalino era São Nicolas, de que falamos no item anterior, né? Na verdade, apesar de as ilusões mais antigas do santo o mostrarem com túnicas roxas, verdes, marrons ou azuis, ele também era frequentemente retratado com roupas vermelhas e brancas, bem semelhantes às atuais. Contudo, né, através de uma campanha da Coca-Cola na década de 30, contribuiu muito para que o Papai Noel fosse visto dessa forma, né, que hoje em dia a gente conhece muito bem, inconfundível. E agora vamos falar um pouco sobre a Mamãe Noel. Nem sempre o bom velhinho foi retratado como uma figura casada. Afinal, o Papai Noel era um bispo e, na verdade, Mamãe Noel só entrou em cena em meados do século XIX, graças à publicação de um conto de autoria de James Reeves, que incluía a Senhora Natalina na história. Depois de sua primeira aparição, a esposa do Papai Noel foi mencionada em outros vários contos, mas quem solidificou a presença da personagem foi Catherine Lebatz, que escreveu um poema em 1889, no qual a Senhora Noel tinha uma participação mais significativa. Agora vamos falar um pouco, né, sobre o Papai Noel no comércio, no mundo comercial, que, como vocês sabem, a maioria das crianças adora visitar, né, shoppings, comércios, para poder ver o Papai Noel na época do Natal. E essa tradição surgiu em 1890, depois que o empresário James Edgar teve a ideia de aparecer fantasiado com as roupas típicas do Bom Velhinho em uma de suas lojas de departamento nos Estados Unidos. E poucos dias depois da primeira aparição, crianças de toda a região começaram a viajar até a cidade para poder ver o Papai Noel, né, em pessoa. E essa é a história do Papai Noel. Desejamos que vocês tenham gostado de conhecer o Bom Velhinho conosco. E para finalizar nosso trabalho, preparamos uma pequena surpresa. Feliz Natal e boas festas! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square.